Dependendo da perspectiva cultural, religiosa ou espiritual, o Natal é celebrado em todo o mundo com diferentes significados e expectativas. Podemos traçar um paralelo entre as expectativas no mundo secular e as expectativas em relação ao Natal. Vamos agora às expectativas no mundo secular em relação ao Natal. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro, 21 de dezembro de 2024, troca de presentes sábado, e promoções pela comerciais. Muitas vezes, a festividade é vista como um período de consumo excessivo. Celebração social e familiar. É comum que as pessoas se concentrem nas reuniões familiares, festas, decorações temáticas e um ambiente festivo. A ideia de união e compartilhar momentos é destacada, mas nem sempre com sentido espiritual. A atmosfera cultural. Elementos como Papai Noel, árvores de Natal, luzes decorativas e músicas natalinas ganham destaque. Muitas vezes esses símbolos são enfatizados mais do que a origem religiosa da celebração. Valores humanistas. Boa parte do mundo secular. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro, Valores como sábado pela manhã do dia 21 de dezembro de 2024. Para isso, há uma dimensão espiritual ou religiosa como Jesus Cristo. Expectativas elevadas e estresse. A pressão para organizar festas perfeitas, comprar presentes caros e atender às expectativas sociais pode gerar ansiedade e estresse e esquecer o verdadeiro espírito natalino. Agora, nós vamos ouvir as expectativas cristãs em relação ao Natal. Foco em Cristo. Para os cristãos, o Natal é, antes de tudo, uma celebração do nascimento de Jesus Cristo, o Salvador. É um momento de refletir sobre o amor de Deus pela humanidade e o cumprimento de sua promessa de redenção. Adoração e gratidão. O período natalino é marcado por cultos especiais, cânticos de louvor e ações de graça. A expectativa é de um reencontro espiritual com significado profundo do nascimento de Cristo. Simplicidade e humildade. O nascimento de Jesus em uma manjedoura inspira os cristãos a valorizar a simplicidade e a humildade, contrastando com o materialismo predominante no mundo secular. Compartilhar amor e esperança. Os cristãos veem o Natal como uma oportunidade de demonstrar amor ao próximo, ajudando os necessitados, praticando a caridade e compartilhando a mensagem do Evangelho. Renovação espiritual. O Natal é esperado como um momento de renovação da fé e de fortalecimento da relação com Deus, lembrando que Cristo veio para trazer salvação e esperança ao mundo. Agora, nós vamos ouvir os contrastes e as reflexões. Motivação central. O mundo secular, em geral, enfatiza aspectos externos e temporais, presentes, festas, decorações, enquanto os cristãos buscam um significado espiritual e eterno. Símbolos e sentido. No contexto secular, os símbolos natalinos muitas vezes desconectam Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro. do nascimento de Cristo. Para os cristãos, cada símbolo, como a estrela, o presépio e as velas, tem um significado relacionado à história do nascimento de Jesus. Impacto duradouro. As celebrações seculares podem terminar com a passagem do dia 25 de dezembro. Enquanto para os cristãos, o impacto do Natal é um lembrete constante da presença de Deus e de sua promessa de salvação.
Vamos concluir. Este paralelo revela como o mesmo evento pode ser interpretado e celebrado de formas bem diferentes, dependendo do ponto de vista. Ainda assim, o Natal é uma oportunidade de diálogo e reflexão sobre o que realmente importa em nossas vidas. Jesus Cristo. Amém. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Alvorene, manhã de sábado do dia 21 de dezembro de 2024. A Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro Alvorene está localizada exatamente à Travessa Tenente José Barreira, número 50, aqui no Grande Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Continuamos e permanecemos, obviamente, aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Alvorene, nesta manhã de sábado do dia 21 de dezembro de 2024, aguardando aí a retórica do professor Francisco Rocha, alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Alvorene está localizada exatamente à Travessa Tenente José Barreira, número 50, aqui no Grande Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Este é o professor Fernando Veras. Estamos aguardando o início da retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo através do nosso professor Francisco Rocha. Feliz sábado. Feliz sábado. Baruch Hashem Adonai. Bem-vindo o que vem em nome do Senhor. Amém. Salmo 122. Me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Verso 2: nossos pés estão postos diante dos teus portões, ó Jerusalém. Olha que verso esplêndido, que verso maravilhoso. Nós estarmos juntos diante dos portões de pérola da cidade de Jerusalém, da grande cidade que vai descer do céu. Amém? Irmãos, vamos compartilhar hoje o tema central das Escrituras. É a volta de Cristo. E logo após vai acontecer o quê? O juízo final. Nós sabemos que tem 3 juízos que eu aprendi com o nosso professor Marcos Cláudio: o investigativo, o probatório e o executivo. Isso eu vi lá na minha área com o irmão Marcos Cláudio. Ele perguntou quais são os juízos. Eu disse: o juiz final. Ele disse: não, são 3: investigativo, comprobatório e executivo. O que a gente vai abordar é o executivo, que é o juízo final. Ok? Igreja Adventista do Sétimo Dia do Deus, Bairro de amado Pai, te Alvorene. agradecemos, Senhor, por mais a oportunidade de estar na tua casa para te honrar através da mensagem, através dos louvores. Te pedimos a presença do teu Santo Espírito durante toda a programação. E é isso que nós te pedimos, em nome do teu Filho amado, que reina e reinará para todos sempre. Amém. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Alvorene. Ela é uma sequência Sábado pela manhã do dia 21 de dezembro de 2024, e este é o professor Francisco Rocha. São 12 sermões cada mês, e o sermão do mês é a volta de Cristo ou a volta de Jesus e o juízo final. Ok? Olha lá, o tema a gente já sabe: a volta de Jesus e o juízo final. Olha essa imagem, irmão. Por isso que eu gosto do PowerPoint. Eu não tenho como explicar essa imagem. Do lado direito, nós estamos vendo um judeu ortodoxo, e do lado esquerdo, nós estamos vendo um cristão. Não importa a denominação, é um cristão que está orando. Os dois são messiânicos, sim ou não? Sim, porque todos dois creem
no Messias. E qual é a diferença de um e do outro? Existe a diferença? Existe a diferença. Olha a diferença aqui. O ortodoxo, por que eu coloco judeu ortodoxo? Porque tem um judeu cristão. Qual a diferença? Porque o judeu ortodoxo, ele crê, acredita na vinda do Mashiach. Ele ainda vai vir. Ele não veio ainda. Eles creem que o Messias, ali em hebraico, a transliteração em hebraico, eles creem que o Mashiach ainda vem. E o cristão, ele acredita na volta de Yeshua HaMashiach, Cristo ou Messias. Essa é a diferença. Mas todos dois são messiânicos. Aí a pessoa diz, que agora tem os judeus messiânicos. Irmão, todo judeu é messiânico. A diferença é que um é messiânico mesmo e o outro é cristão. Um ainda aguarda a volta do Mashiach e o cristão, ele aguarda a volta, porque ele veio uma vez e vai voltar. É a vinda ou a volta de Yeshua HaMashiach. Ok? Porque os judeus oram no Muro das Lamentações. Vocês sabem? Tem até aquele que eles fazem aqueles movimentos. Se você for agora em Israel, nesse mesmo horário aqui, tem gente orando lá no muro. São 24 horas de pessoas orando no Muro das Lamentações, que é o Kotel Amaravi, ou seja, o muro oeste. E por que é que eles oram, irmão, direto no muro? Existe um porquê. Por que é que eles oram? Vamos lá. Por que é que eles oram? Primeiro motivo, eles creem que aquela parte do muro é um vínculo físico, material, que Deus ainda é o povo, é o Deus de Israel. Primeiro motivo, aquele muro simboliza um vínculo físico de Deus com o povo de Israel. Isso é verdade ou é mentira? Verdade. É verdade. E ali é uma parte, aí eles creem que o quê? Que o templo, Deus prometeu que o templo nunca seria destruído totalmente. E para quem não sabe, Jerusalém nunca deixou de ter judeu. Mesmo no exílio, quando vinha a Síria, Babilônia, eles deixavam quem na terra? Os velhos, os coxos e as crianças, que não interessavam para eles. Sempre em Jerusalém existiu judeu. Segundo motivo, eles oram pela reconstrução do terceiro templo. Quantas vezes o templo de Jerusalém foi destruído? Quem sabe? Tem uma quantidade de vezes que ele foi destruído. 2 vezes. Vamos a uma pergunta mais anterior. Quanto tempo se passou quando Israel saiu do Egito, entrou em Canaã, até a inauguração do primeiro templo? Quanto tempo se passou? Tem alguma ideia? Quanto tempo se passou? 586 anos. Desde a entrada do povo em Canaã até a inauguração do templo por Salomão, se passou 586 anos. Quanto tempo se passou da inauguração à destruição por Nebuzaradan, general de Nabucodonosor? Quanto tempo se passou agora? 410 anos. Da inauguração, a primeira destruição por Nebuzaradan, general de Nabucodonosor, está lá no livro de Crônicas e de 2 Reis, foi destruído a primeira vez. Ok? Quando foi destruído a segunda vez? No ano 70, depois de Cristo, pelo general Tito. Por que eu estou falando isso aqui, irmão? Para conectar com a volta de Cristo. Essas coisas aconteceram
Porque Cristo profetizou que essas pedras não ficaram pedras sobre pedra. Todas eram derribadas, seriam derribadas. E o templo hoje não se precisa fazer sacrifício de bode, de carneiro, de boi, não precisa. Porque o sumo sacerdote hoje em Hebreus 9 é Jesus Cristo. Não há necessidade de templo. Não há necessidade de templo. Terceiro motivo, pela vinda do Messias. Eles oram pela vinda do Messias. Nós deveríamos também orar pela volta de Cristo. Sim ou não? Sim. Sim, porque a carne, igual fala o Billy Graham, a carne detesta oração. O homem não quer orar. É dele, isso é dele. Por causa da queda do pecado, ele não quer orar. Nós deveríamos orar mais, porque o judeu ora de manhã, meio-dia e à noite, todos os dias, tudo de oração. Vamos lá. Ali tem uma palavra em grego. Alguém consegue ler? Mas se eu der a dica, você lê. Você quer ver a dica que eu vou dar? E todo mundo vai ler que palavra é que ela lê? A primeira letra é um pi. Então, pá, pé, pi, pó, pu. Ok? Pode ser pá, pé, pi, pó, pu, né? Pi. A segunda letra é o alfa. Tem o alfa lá e tem o alfa lá no final. A terceira letra é o rô. Então, ra, ré, ri, ró, ru. Então, ra, ré, ri, ró, ru. Aí tem o ômicron, que é o O, o sigma, que é a letra de S. Então, aqui eu começo a ler, ó. Pa, ro, zia. A palavra é parousia. E o que é parousia? O que é parousia? É um termo na teologia sistemática sobre a volta de Cristo. É o estudo sobre a volta de Cristo. Parousia é isso. Ela tem dois sentidos. Tem um sentido técnico e um sentido escatológico. O que é escatologia? É o estudo na teologia do evento dos últimos tempos. O Apocalipse, destruição, guerra, tudo é o estudo da escatologia. Vamos ver o sentido técnico. Sentido técnico. Na época helenística, o que é a época helenística? Eu tenho que falar cada tempo, senão não vai conectar. A época helenística foi quando Alexandre o Grande, Alexandre Magno, ele conseguiu dominar toda a terra na época e ele impôs o idioma grego. Por isso que o Novo Testamento, a Brit Hadashah, foi escrito toda em grego. Por quê? Por conveniência, porque o idioma oficial era o grego. Por isso que lá Israel, dominada por Roma, que podia ter sido escrita por lá em latim, mas não foi escrita em grego, porque o grego era a língua oficial. Como hoje o inglês é a língua oficial da internet, da tecnologia, se você for, é tudo inglês. Hoje é WhatsApp, não é isso? Site, tudo são palavras em inglês. Não vou fazer a lista porque a lista é grande. Então, helenístico, porque tudo era em grego. Parousia também tinha sentido técnico, visita de um príncipe ou de manifestação de um Deus pagão. Quando o Deus se manifestava, era parousia. Agora, para a gente, o sentido é esse aqui, descrita especialmente pelo apóstolo Paulo. Parousia é a crença na segunda vinda de Jesus Cristo. Segunda, porque ele já veio uma vez à terra no final dos tempos. Que tempo? Ninguém sabe. Para o quê? O juízo final. O juízo começa antes de Cristo voltar. É o juízo investigativo. Impressionante, né, irmãos? Agora, quais são os objetivos do sermão? Tem dois objetivos. Sermão de hoje, tem dois. Primeiro, apresentar os detalhes da volta de Cristo, e
E o segundo, chamar a igreja para uma renovação e uma reconsagração. Para que período melhor do que esse espírito natalino para a gente ser mais amorosos, mais caridosos, mais reflexivos, né? Pensar sobre o que você está fazendo, né? Tempo melhor. E quais são os tópicos? São 5 tópicos. Eu vou gastar 2 horas e meia para explicar os 5 tópicos, tá bom? A Rebeca disse que não, porque ela está com fome já. Que ela voltou magrinha, sabe? Ela voltou uma mandiquinha, não foi? Tópicos do sermão. Primeiro, sinal da volta de Cristo. Qual é o sinal da volta de Cristo? Físico, quem sabe? Não sabe, não tem problema, por isso que a gente está aqui, né? Segundo, que é arrependido penitente. Terceiro, o milênio, que é o comprobatório. O quarto, juízo final executivo. E o quinto é a nova terra. São os tópicos do sermão. Legal? Vamos ver. De lá. Clamor de trombeta. Muitos falam que a igreja vai ser arrebatada secretamente. Isso é um ensino errado, porque é o clamor de trombeta. A irmã White diz que nos últimos dias vai ter o alto clamor, né, irmã White? O alto clamor. Pessoas que não acreditavam em nada vão começar a acreditar piamente que Jesus está prestes a voltar. Vai ser o grande clamor que a irmã White fala. Mateus 24, 30 e 31 diz assim, ó: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos. Por que eu coloquei em negrito todas as tribos? Todas as tribos no final. Por que chama tribo? Porque não importa, irmão, que nação é que vai subsistir ou estará existindo quando Cristo voltar. As nações são chamadas genericamente de tribo. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão. Todos verão. Como é que todos verão se o planeta é redondo e ele vem só no lugar só? Muitos acreditam que é pela internet. Como é? Que ele não vai descer em vários lugares. Cristo vai descer em um só lugar. E como é que todos vão ver? Talvez pela internet. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E a escola hoje foi honra e glória. Cristo na cruz, ele venceu a morte e derrotou Satanás. Ali ele foi glorificado como rei. E ele enviará os seus anjos com o rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos. O que é os 4 ventos? Os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, de toda a parte da terra vai ser o quê? Ajuntado os seus escolhidos. Olha aqui o que está em caixa alta. O sinal e os seus escolhidos são as 2 palavras essenciais, principais. O sinal e os escolhidos. De uma extremidade do céu, também do céu, de outra extremidade e uma do céu, da terra e do céu. Sinal da volta de Cristo. Qual é o sinal? A gente vai aprender agora. Qual é o sinal da volta de Cristo? É mais ou menos a cena, mais ou menos como essa aqui, ó. Quando Cristo vier. Muitos não vão crer porque eles acreditaram no arrebatamento secreto. Eles não vão acreditar nessa cena. O sinal é o quê? Uma pequena nuvem negra é o sinal da volta de Jesus. Essa nuvem negra é o sinal físico, astronômico sobre a volta de Cristo. A nuvem negra. Aí o que é que a irmã White fala no livro Eventos Finais? O que é que ela fala? A nuvem negra vai se iluminando mais e mais ao aproximar-se da terra. A glória dele é mais brilhante do que o sol do meio-dia. Ele vem em chamas de fogo. Todos que estão vivos o veem.
Ele vem com manto de tinto sangue, e em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha que coisa impressionante, eu não consigo nem imaginar que cena é essa aqui. A Escritura diz que ele vem montado no cavalo branco. Ele entrou em Jerusalém montado em um jumento. Baruch Hashem Adonai. Todo mundo clamou: Hosana. Baruch Hashem Adonai. Bem-vindo o que vem em nome do Senhor. Ele entrou montado no jumentinho e o pessoal jogava palmas no chão para ele passar. Ele foi recebido como rei. O problema era a mentalidade deles, que rei seria esse. A irmã Ati aqui, ela continua: os ímpios fazem a oração da morte, pedem as rochas que caiam sobre eles. Cristo recebe pessoalmente os vencedores. Amém. Porque aqui é uma guerra. Só existe vencedor se existe disputa, uma disputa. Tem que ter uma disputa, uma luta, um conflito. Então, vencedor é porque você veio de uma grande tribulação e coloca sobre suas cabeças a coroa de glória. Nosso Senhor abre as portas de pérola da cidade santa que vai descer do céu, a Nova Jerusalém, e os salvos entram. E ali nunca mais você se perde. Amém? Amém? E vão passar mil. Não, chega agora não. Não dá spoiler não. Vamos continuar. Quem são os escolhidos? São os adventistas? Também. Né? A irmã Orlando disse que não. Não, irmão, também. Ela disse: não. Sim, também. Eles serão escolhidos. Quem são os escolhidos? Não importa a placa de igreja. Também eu creio que os adventistas são escolhidos. Os que guardam os mandamentos. Vamos lá, quem são os escolhidos? Os arrependidos penitentes. Aí uma pergunta puxa a outra. E o que é arrependido penitente? Para você entender o que é arrependido penitente, você tem que saber o que é arrependimento. E o que é arrependimento? Às vezes, empiricamente, você tem uma noção. Se arrepender é eu deixar de fazer o que é errado. Isso é arrependimento? Também. É uma mudança de vida. Mas teologicamente, biblicamente, o que seria arrependimento? A irmã White explica a gente o que é. Aqui, ó. No livro Caminho a Cristo, olha o que a irmã White fala. Arrependimento é a tristeza pelo pecado e afastamento dele. Eu lembro que quando eu deixei de beber, eu tinha uma adega imensa de uísque, vinhos. Eu peguei e derramei tudinho na pia. Peguei e derramei. Eu não podia guardar aquilo ali. Eu não poderia guardar. Porque para mim aquilo seria algo amaldiçoado a partir do instante que eu aceitei a Cristo. Amém? Amém. Olha o que a irmã fala. Não é possível renunciar ao pecado sem reconhecer a sua maldade e sem se afastar dele sinceramente. Tem pessoas que pecam em paz, gostam do pecado, gostam de beber. Vamos fazer a lista, mas é assim: eles pecam em paz, acham que não há nenhum julgamento. O arrependimento é um dos primeiros frutos da graça salvadora. A graça é a mão de Deus estendida para a terra, e o arrependimento e o perdão é a mão do homem se estendendo ao céu e segurando na mão de Deus. Isso é arrependimento. Ele não vem de você, a fé é dom de Deus. É um dom dado para o ser humano, que você se apodera dele e é imputado em você o sacrifício de Cristo. Agora, o que é o arrependido penitente? Agora já sabe o que é arrependimento. O penitente
evidente aquele que permanece em seu arrependimento sincero. Até quando? Até os últimos suspiros da sua vida. Você se arrependeu, pronto, a partir de agora eu sou uma pessoa arrependida, não posso fazer mais nada, não preciso fazer mais nada. Não. Existe a obra de santificação diária. Em seu arrependimento sincero. É o pecador consistente em seu arrependimento. O que é consistência? Está ali a resposta. Insistir, persistir e não desistir. Isso é um pecador consistente, arrependido, consistente. Ele insiste, persiste e não desiste. Né, irmão Flávio? Amém? Amém. Né? Amém. Milênio, olha essa imagem aí, irmãos. Que terrível. Essa imagem são poucos dias após quando Cristo vem à terra e os salvos são levados e os ímpios são destruídos. Vai ficar desse jeito aí, mais ou menos. Isso é uma figura ilustrativa, mas que a gente tem uma ideia do como é que o mundo vai ficar. Porém, ele vai ficar pior. Porque o sol não dará mais a sua luz, e nem a lua vai refletir a luz do sol, porque não tem sol. Então aqui vai ficar em trevas absoluta. Vamos ler aqui, ó. Mateus 24, 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará mais luz. Logicamente, se não tem sol, a lua não pode refletir. E as estrelas cairão do céu. E as potências do céu serão abaladas. Que coisa terrível. Por isso que a oração dos ímpios é que as pedras caiam em cima de mim para eu morrer logo. Porque o sofrimento está muito grande. Vai ser terrível o Apocalipse. Apocalipse 23. E lançou o inimigo, Satanás, o demônio, o diabo, no abismo, e ali o encerrou, e pôs neles selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Satanás, o que é que aquele verso fala? Ele fala isso aqui, o verso. É uma prisão para Satanás, no planeta Terra. Satanás ficará preso na terra desolada e em trevas absolutas. Não tem um pingo de luz. 1000 anos em trevas. Imagine você à noite, no seu quarto, se apaga as luzes, ainda bota a mão nos olhos. Imagine a escuridão. É muito escuro. Eu acho que aqui ainda é mais escuro. Você pode ficar no seu quarto à noite, apaga a luz e bota a mão no olho, e fecha o olho, e você vai ter uma ideia, passa assim uns 3 minutos com os olhos fechados. Isso aí é trevas. Você imagina você passar 1000 anos, é um terror, sem poder falar com ninguém, conversar com ninguém, sem poder tentar ninguém, que é o que ele queria fazer. Ele vai ficar em trevas absolutas durante 1000 anos. Nesse tempo, paralelamente, o que é que vai acontecer? Os justos abrirão os livros para ver cada caso e tudo será devidamente esclarecido. Nesses 1000 anos que os justos estão em glória com Cristo, vão ser esclarecidos os porquês de salvos e os porquês dos condenados. A gente vai entender que Deus foi realmente justo. Presta atenção. Por que fulano que era tão bom não está aqui? Por que cicrano que era tão ruim está aqui? Nós não vamos entender, mas lá você vai entender. Aqui a gente não consegue entender. Assim que você chegar lá, você vai dizer: fala, mulher, tu está aqui. Aí o outro: vixe, tu veio. E o outro: e tu também veio. Ninguém está entendendo nada. Até que abram-se o quê? Os livros. Aí você vai: ah, entendi. Ah, agora entendi. Ah, entendi. Você vai ficar
São 1000 anos para você entender, não é possível. Os livros são milhões de livros que vão ser abertos. E a sua mente vai voltando à mente original de Adão. E a compreensão, ela vai crescendo gradativamente, lentamente, você vai entender. Quando passam os 1000 anos, você vai entender tudo. Por isso que você não vai ter pena do seu filho, Deus me livre, que se perde. Você não vai ter pena do seu marido que não se perde. Você vai ver que Deus foi justo. Por causa dos 1000 anos é exatamente para isso. Por isso que chama o quê? Juízo comprobatório. A justiça e a misericórdia. Deus é justo e ao mesmo tempo é misericordioso. De Deus são claramente manifestadas em cada relato e sentença. Não existe penetras no céu, como não existe santos no inferno. Presta atenção. Não existirá, Deus não permite, pela justiça, que no céu exista penetras no céu, que não merece o céu. E pela misericórdia de Deus, não existe santos no inferno. Conseguiu entender? Não existe essas duas coisas, não vai existir. Porque Deus, pela misericórdia e pela justiça, Ele não vai permitir. Porque os livros serão abertos, ou seja, você não adianta esconder o que você fez. A sua mente é como um pendrive que vai gravando cada segundo da sua vida. Dizem os teólogos que os livros que são abertos é a mente de cada pessoa que vai ser lida. Você não tem como esconder o que você fez no banheiro sozinho, o que você abriu o site. Você não tem como esconder, porque você viu que está gravado na sua mente. E a sua mente é o pendrive, é o HD que está guardado. E os livros abertos é a sua mente. Olha que incrível. Não tem como você esconder. Juízo final. 2 Coríntios 5, 10 e 11 diz assim, ó. Porque todos, não é todes, é todos, devemos comparecer, todos, comparecer, aonde? Diante ou ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Olha a importância de se pregar o Evangelho. O Evangelho é pregado, irmãos, porque você já é salvo, você quer compartilhar a sua salvação com outro que não entende. Ontem, na minha rua, tinha assim umas 12 pessoas lá do lado, um som que ficou até 11h40 da noite, o som alto, bebendo. Aí eu fui lá com os panfletos e distribuí para eles, que eu já imprimi, que eu vou distribuir na minha rua todinho, minha rua, cada casa eu vou distribuir, eu, Lenilda, e depois vou passar para a rua da feira, depois vou passar para essa rua aqui, distribuir os panfletos. O panfleto existe mais de 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, divididos somente em 2 grupos, arrependidos e não arrependidos. Eu não falo de denominação cristã, eu não falo nada. Eu só falo com a irmã White, eu estou seguindo o conselho da irmã White. O que é que a irmã White diz? Quando você for evangelizar uma pessoa, primeiro mostre para ele a condição dele de pecador. Não adianta eu dizer para ele que Jesus vai voltar, que Jesus é amor. Todo mundo fala isso, que Jesus é isso, que Jesus é maravilhoso. Não, você tem que mostrar para ele a condição que ele está como pecador. Você tem que mostrar para ele, você é assim, é o estado que você está, você precisa de um redentor. Muita gente não entende isso. Por isso que a irmã Mati disse, primeiro mostre para ele a condição dele, para depois você evangelizar. Olha que coisa interessante. Mas somos manifestos a Deus e espero que as nossas consciências sejam também manifestas. Ao final do milênio,
todo mundo vai estar esclarecido dentro da Nova Jerusalém, que vai descer do céu depois de 1000 anos, vai descer aonde? Planeta Terra. A Nova Jerusalém vai descer no planeta Terra. A cidade santa desce para o céu, Nova Jerusalém. Satanás convoca os ímpios para tomarem a cidade santa, só que não consegue tomar. Por que não consegue? Porque a cidade santa, ela é blindada. Tem o sermão sobre a cidade santa e o sermão sobre a nova terra. Não consegue entrar porque a cidade santa, ela é blindada. Não consegue. É cercada pelos ímpios. Isso ele arregimentando os ímpios para enganar novamente os ímpios. Ele vai enganar outra vez. O trono branco é estabelecido, abrem-se os livros. Agora o que? Os livros dos ímpios são abertos para eles verem. Inicia-se o juízo final. Cristo é coroado. Todos os ímpios recebem sua sentença e reconhecem a justiça de Deus. Olha que coisa impressionante. Eles vão reconhecer que eles estão do lado de fora, não conseguem entrar, e a justiça que foi dada a ele foi justa, porque Deus é justo e misericordioso. Eles recebem a sua sentença. Existe a crença no inferno eterno. Existe o inferno eterno? Não. Existe o inferno proporcional ao que você causou. Aqui vai ser um juízo proporcional ao que você causou. Quem é que vai permanecer mais tempo no inferno? Satanás e os seus anjos, logicamente. Uns vão queimar menos, como o Léo do Plano fala. Uns queimam menos, outros queimam mais. Essa é a diferença. Mas todos vão queimar e vão ser destruídos por misericórdia de Deus, gente. A destruição dos ímpios é por misericórdia de Deus. Olha que coisa incrível. Não é que ele mantém o inferno eterno para você queimar pelo resto dos tempos. Não existe isso, irmão. Você vai queimar, sim, mas proporcionalmente, porque Deus é misericordioso. Nova terra. Olha lá. A nova terra é uma nova terra ou essa terra aqui? Essa terra aqui que vai ser restaurada. Ela vai ser restaurada. Vamos voltar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, a imagem? Ele tipo detetizando a terra, né? Imagem administrativa. Ele está limpando ali, botando um veneno, né? Para acabar com todo o mal. Amém? Não mais dor, não haverá mais morte ali, não haverá. Não mais dor, não mais tristeza, não mais angústia, não mais pecado, não mais separação. Nós vamos morar dentro da Nova Jerusalém ou vamos morar na terra? Na terra. A Nova Jerusalém é o trono de Deus. Ali vai ter a árvore da vida que você pode entrar e comer das folhas, que a irmã fala que as folhas serão para a cura dos povos. Legal, né? Não mais dor, não mais tristeza, não mais pecado, não mais separação. Aqui entra o propósito da religião. O que é religião em latim? Religare. Religare, religar o que foi separado. Separado o quê? O homem de Deus. O propósito da religião, ela vai ser cumprida exatamente na nova terra. A partir desse momento, não existirá mais nenhuma religião, porque não precisa mais religar nada a alguém, alguma coisa, não precisa mais. Você vai estar em comunhão, na presença do Criador. Olha aqui, ó, tudo lá será lindo e maravilhoso. Não existem palavras para descrever, a mente humana não consegue imaginar. Você imagine você levando hoje um vídeo feito por inteligência artificial e mostrando o apóstolo Paulo. Ele já ia ficar encantado. Ele não ia entender um vídeo
feito hoje pela inteligência artificial, você mostrando o apóstolo Paulo, ele não entendeu. A mesma coisa nós não entenderemos como será a nova terra. Lá em 1 Coríntios 2,9 diz: nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem penetrou no coração do homem o que Deus tem guardado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2,9. Não tem a mente, não consegue imaginar. Mas o maravilhoso será encontrarmos Jesus. Amém? A face a face. Nunca vimos Jesus pessoalmente. Ninguém viu. Você crê, você imagina que Jesus foi assim. Ninguém teve aqui o privilégio de ver Jesus face a face. Porém, você crê por fé. Jesus pessoalmente. Mas somos bem-aventurados, pois não vimos, mas cremos. Poderemos o quê? Abraçá-lo, tocá-lo, ouvi-lo, adorá-lo. Teremos um momento exclusivo com ele. Só nós. Você pode até só você conversar com ele. O Marcos Cláudio sentado, conversando com Cristo. E eu de longe, não quero atrapalhar. Aí depois eu digo, você está demorando muito, deixa eu ir também. Você tem que já conversou demais, viu? Volte, vem, agora sou eu. Cada um vai poder me perguntar o que quiser, porque todas as respostas Cristo tem. Amém. Todas as respostas das suas perguntas Cristo vai ter. Você acredita que não? É o Criador do mundo, gente. Pode perguntar a pergunta mais difícil: quanto é o PI? O valor do PI? 3,14926, sabe tudo. O que é epílogo? Mas sabe o que é epílogo? Sabe o que é? Piloura? Cada uma piloura de fome. Esse termo eu ouvi quando eu tinha 12 anos, que a minha mãe era do interior. Ela disse: já estou dando uma piloura de fome. Ou seja, piloura significa desmaio, é? Não, aqui significa conclusão. Pronto, parecido com a piloura, né? Se já estamos concluindo, é porque a piloura já está perto. Até chegou agora. É, né? Então, piloura não, é piloura. Eu já ia dizer piloura 2, ó. É piloura, conclusão 2. Irmão, você está vendo aí uma coroa do lado esquerdo e do lado direito a coroa também. Natal. O que significa a palavra Natal? Nascimento. Muito bem. O cinegrafista respondeu o que significa nascimento. Perfeito. Muitas pessoas dizem: qual é a tua cidade natal? Significa o quê? A cidade onde eu nasci. Então, Natal significa lugar de nascimento, significa natalício, significa nascimento. Então, aqui eu estou representando aqui aquela base de bolo. Uma base do bolo. Bolo representa o quê, gente? Não tem bolo? Comida. Festa, comida, alegria, simha. No hebraico é simha. Simha, alegria. Então o bolo representa. Mas muitas pessoas não entendem a alegria e o espírito do Natal. Esse aqui é o problema. Presta atenção agora. Vou clicar aqui, ó. Expectativa secular, o que a gente leu do jogral, e a expectativa cristã. Qual a diferença, irmãos? Olha lá, a secular, ela está focada no homem. Quanto é que eu vou receber? Será que eu vou ganhar presente? O Papai Noel, aí você coloca na mente da criança que o Papai Noel vai vir para dar presente. Então ela só pensa nela. O ego, que está concentrado no homem. E a expectativa cristã, ela está focada em quem? Em Cristo. Esse aqui é o sentido do Natal. É Cristo. A expectativa secular, ela pensa em ter e receber. E a expectativa cristã, ser e doar. É o momento que você vai fazer uma introspecção, você vai ter um pensamento de entender que aqui nasceu no Natal o Salvador da humanidade.
Foi o nascimento mais importante da história humana. Foi o nascimento de Jesus Cristo por partenogênese. O que é isso, irmão? Nascimento por partenogênese. Não precisa do gameta masculino. Não precisa do homem. Maria teve Cristo pela inseminação sobrenatural do Espírito Santo. Isso é o nascimento por partenogênese. Apocalipse 3:20, o que é que diz? Olha lá. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Cristo bate a sua porta todos os dias. Ele bateu na minha porta durante 30 anos. É muito tempo, irmão? É muito tempo. Ele bateu a porta da minha mente, do coração, durante 30 anos. E não desistiu, porque Cristo é consistente. Ele é consistente. Ele insiste, persiste e não desiste. Ele bate a sua porta e não desiste. Ao que vencer, novamente aqui, vencedor, lhe concederei. Não porque você merece, mas ele vai lhe conceder. Que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Venha para a igreja se congregar. Ouça as pregações. Não importa quem esteja aqui pregando, irmãos. Não faça seleção de missionários. Não faça seleção de pessoas que vêm pregar. Não faça seleção de quem vai louvar. Não faça seleção de ancião. Não faça seleção de nada. Quem está aqui na mordomia cristã é para ajudar na obra. Ele está fazendo a parte dele. Quem não vem para o culto, quem perdeu é quem não veio. Todos aqui vocês são vencedores. Só está aqui. Amém? Amém? Vai ter louvor? Amém. Mensagem? Vem, irmão, por gentileza. 24. Portanto, concluído o vídeo deste sábado pela manhã, 21 de dezembro de 2024, em virtude de não podermos colocarmos música, pois música gera direitos autorais. Valeu, Jesus.